E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso projeto de matemática básica, estou deixando aqui agora uma aula sobre radiciação. Espero que você goste, beleza? Bora aprender matemática? Bom pessoal, tudo bem com vocês? Sem enrolação, matemática básica, radiciação, aula 3. Vamos lá. Primeira coisa pessoal que nós vamos trocar uma ideia aqui é a respeito da definição envolvendo radiciação. Definição. Seguinte, vamos imaginar que a gente tem a seguinte situação, ó, raiz enésima de A. A gente está diante dessa situação. Como é que a gente faz para calcular a raiz enésima de A? Bom, a gente vai igualar isso aqui a 1B. E aí, pessoal, a raiz enésima de A vai ser B, desde que o B seja aquele número que elevado a N seja igual a A. Então, todas as vezes que a gente vai calcular uma raiz, a gente tem que pensar dessa forma. Quem seria a raiz enésima de A, pessoal? A raiz enésima de A vai ser um número B, desde que o número B seja aquele número que elevado a N produz A. Então, essa é a definição que a gente tem envolvendo radiciação. Algumas coisas importantes aqui, pessoal. Esse termo A, a gente chama ele de radicando. Esse termo A, a gente chama ele de radicando. O N, a gente diz que ele é o índice da raiz. Esse índice, pessoal, ele tem que ser um número natural maior ou igual a 2. Okay? Raiz é no mínimo de índice 2. Esse B é a raiz. Né? Esse B é a raiz. E esse símbolo aqui, pessoal, ó, a gente chama esse símbolo aqui de radical. Beleza? Beleza. Vamos comentar aqui agora, pessoal, bem rapidamente, algumas restrições que a gente tem. Algumas restrições que a gente tem para essa definição envolvendo radiciação. É o seguinte, na igualdade, ó, na igualdade, raiz enésima de A igual a B, o que cabe a gente destacar? Primeiro, gente, se esse N aqui, ó, se o N for um número par, ou seja, se o índice da raiz for um número par, o que a gente vai ter? Ó, tanto o A quanto o B, eles vão ter que ser números reais que não são negativos. Gente, muito atento a isso. Então, se o índice da raiz for um número par, nem o A, nem o B podem ser números negativos. Agora, se o N for um número ímpar, aí, pessoal, o que a gente vai ter? Tanto o A quanto o B, aí pode ser qualquer número real, sem problema algum. Beleza? Então, vamos ficar atento a essas restrições. Baseado nisso, vou fazer uns exemplos aqui, pessoal, só para a gente poder ilustrar isso que eu acabei de falar para você. Então, a definição, juntamente com as restrições, deixam muito claro como é que a gente faz para calcular as raízes. Vai ficar bem legal aqui, perfeitamente amarrado, né? Então a primeira raiz que eu queria calcular com vocês aqui seria o seguinte, ó. Quanto que seria, pessoal, a raiz quadrada de 25? Observa que quando a gente não tem nada ali é 2, né? Nós estamos falando de uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 25. Se o índice é par, o númerozinho que está aqui dentro não pode ser negativo e nem o resultado da raiz, né? Então, vamos pensar. Raiz quadrada de 25 vai ser aquele número não negativo que é elevado ao quadrado a 25. Qual que é o número não negativo que é elevado ao quadrado a 25? É o 5, né, gente? Então, ó, a raiz quadrada de 25 dá 5, por quê, hein? Pois 5 ao quadrado é igual a 25. Pronto, acabou. Vou ver mais um exemplo. Raiz cúbica de menos 64. Bom, pessoal, qual é o número que é elevado ao cubo da menos 64? Perceba você que agora o nosso índice aqui é ímpar, gente. Então aqui dentro não tem problema ser negativo. Então vamos pensar. Qual seria o número que é elevado ao cubo da menos 64? Gente, o número que é elevado ao cubo da menos 64 é o menos 4. Então a raiz cúbica de menos 64 dá menos 4 por quê? Pois menos 4 elevado ao cubo dá menos 64. Olha que legal. Próximo exemplo, para ficar bem claro, pessoal. Raiz quarta de 81.
Perceba você que agora nós estamos tratando de um índice par. Então, nem o 81 e nem o resultado aqui pode dar negativo. Então, vamos pensar. Qual que é o número que é elevado à quarta, número não negativo que é elevado à quarta da 81? É 3, pessoal. Então, a raiz quarta de 81 é 3 por quê? Pois 3 elevado a 4 dá 81. Tranquilo, tranquilo. Mais um. Vamos pensar agora em, por exemplo, raiz quadrada de menos 36. Ó, o índice é par e aqui dentro está dando negativo. Pronto. Isso aqui não tem como a gente fazer, pessoal. Ah, vamos tentar? Então tá. Qual que seria o número não negativo que é elevado ao quadrado da menos 36? Você não vai conseguir encontrar. Por isso que a gente diz que essa raiz aqui, ó, ela não tem como ser calculada nos reais. Então a gente fala assim, ó, isso aqui, ó, não existe nos reais. Isso vai existir, pessoal, um outro conjunto que a gente vai chamar de números complexos, mas isso é uma outra, fica para uma outra oportunidade, beleza? Bom, e para a gente fechar o estudo de raízes, vamos trocar uma ideia aqui rapidinho, pessoal, a respeito das propriedades operatórias, né, dessas raízes. Isso daqui, pessoal, vai ajudar muito a gente resolver as nossas raízes, ok? Então vamos lá, ó. Então antes de mais nada, vamos imaginar aqui para ficar bem fácil algumas restrições aqui, ó. Então nós vamos considerar um A real não negativo e um B também real que não é negativo para a gente poder apresentar essas propriedades. Então vamos lá. Primeira propriedade, pessoal, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Ó, aqui a gente tem o produto de duas raízes. Gente, o produto de duas raízes do mesmo índice é o mesmo que a raiz do produto. Ou seja, se você tem um produto de duas raízes aqui, de mesmo índice, você pode colocar uma raiz só e multiplicar os radicandos, beleza? Então, ó, isso daqui é o que a gente chama de produto de raiz. O produto de raiz é igual à raiz do produto. Bom, se vale para o produto, né, pessoal, com certeza vai valer também para divisão, né? Então, imagine que a gente tem isso aqui, ó, raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Tá vendo que as duas raízes têm o mesmo índice? Isso é o mesmo que a raiz enésima de A sobre B. Ó. Tá vendo? Dá para colocar tudo numa raiz só. Beleza? E aí, logicamente, para um B diferente de zero, porque esse B está lá no denominador, né? Não podemos ter divisão por zero jamais. Beleza, vamos outro aqui, gente. Quando a gente tiver, por exemplo, uma raiz dentro da outra, assim, ó. Propriedade muito utilizada, hein? Olha essa, ó. Raiz de índice N e dentro dela uma raiz de índice M. Dá para a gente substituir essas duas raízes por uma só? Dá, a gente vai fazer assim, ó. Continuar aqui, ó, e aí a gente vai multiplicar os índices, tá vendo, gente? Ó? Então, se você quiser substituir essas duas raízes aqui por uma só, de boa. Só multiplicar os índices. Legal. Outra propriedadezinha que a gente usa bastante é essa daqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte, uma raiz, e aí eu vou falar que o índice dessa raiz é N vezes P, tá? E eu vou dizer que o expoente aqui do nosso radicando é M vezes P. Ok? Tá vendo que esse P aqui, gente, ele aparece tanto no índice da raiz quanto no expoente aqui do radicando? Perfeito. Você sempre pode simplificar aqui, ó, esse P com esse P, ó. Isso daqui, gente, vai dar raiz enésima de A elevado a M. Você sempre pode simplificar, ó, o expoente do radicando com o índice da raiz. Sempre, tá bom? Legal. Aí, pessoal, a gente pode ter também uma assim, ó. Imagine que você tem um B multiplicando a raiz enésima de A, certo? Vamos supor que você tem um B que está multiplicando essa raiz aqui. E por algum motivo, você quer pegar esse B aqui, ó, e colocar ele dentro dessa raiz aqui, ó. Isso é possível? Perfeito, gente. Se você quiser, por algum motivo, colocar esse B aqui dentro da raiz, isso daqui é a mesma coisa de raiz enésima de B elevado a N vezes A. Ou seja, se você quer pegar o B e colocar dentro da raiz, basta elevar esse B ao índice da raiz. Ó. Beleza? E por último, gente, para mim uma das propriedades mais importantes, que é essa daqui. Ó. A elevado a M sobre N. Tá vendo que a gente está diante de uma potência de expoente fracionário? Gente, isso daqui vira raiz. Todas as vezes que você tem uma potência de expoente fracionário, você pode reescrever isso na forma de raízes. Então isso aqui vai virar isso aqui, ó. Raiz. Ó, olha o denominador. Vira índice. Olha o numerador. Vira expoente do radicando. Tá certo? E se for uma coisa que vai ajudar, se você quiser, você também pode fazer assim, ó.
Tá vendo esse mzinho que está aqui dentro? Você pode tirar ele da raiz e colocar ele aqui, ó. Beleza? Gente, um abraço para vocês. Espero que você tenha gostado aí dessa aula sobre radiciação. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo aí, compartilha com os amigos, assina o canal para a gente fazer esse canal crescer muito, tá bom? Bora aprender matemática? Valeu, gente. Um abraço.